Pai esteja convosco, amados, bom dia, tudo bem? Fernando Maia falando aqui, né? Hoje, dia 25 de fevereiro de 2022, nós estamos aqui para trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas, para mim, para você, porque a palavra de Deus, ela diz que é uma palavra de dois gumes, ou seja, corta dos dois lados, então ela tem que servir para você e servir para mim também. E em virtude dos acontecimentos atuais, né, que nós estamos acompanhando aí pela televisão, eu gostaria de deixar uma palavra aqui de reflexão para todos nós. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, né, o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, capítulo 24. Se você tem uma Bíblia aí, pode ser uma Bíblia católica também, não tem importância, porque a Bíblia não é da igreja evangélica e nem da igreja católica. A Bíblia é a palavra de Deus. Então você abra no livro de Mateus, capítulo 24. Talvez você já tenha visto. Mas abre lá e depois você confere depois desse vídeo. Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 3, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular. Ou seja, significa que nós devemos ter um particular sempre com Deus. Chegando em particular a Jesus, eles perguntaram: Dize-nos, Jesus, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Repare que são três perguntas. Os discípulos perguntam: Dize-nos quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São três perguntas e Jesus começa a responder no versículo 4. Ele diz: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, o engano é uma característica da volta de Jesus, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, em nome de Jesus, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Pestes e terremotos. Perceba que terremotos aqui também se encaixa lá no contexto de Petrópolis. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Repare nessa palavra aqui, princípio das dores. Jesus faz uma analogia ao parto, ao nascimento de uma criança. Uma mulher, quando ela está grávida, com o passar da gestação, né, quando vai chegando próximo ao nascimento daquela criança, as dores começam a aumentar. Então Jesus fez essa analogia com os acontecimentos atuais. Tudo isso é o princípio das dores, ou seja, Jesus está voltando. Ele prossegue no versículo 9: Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Já existem cristãos sendo mortos, assassinados no mundo, na data de hoje. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, do nome de Jesus. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Como a gente vê ódio hoje em dia, não é? E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão também a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, que é o que a gente tem visto, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, queridos, essa aqui é uma profecia de Jesus há mais de 2000 anos. Eu estou com a Bíblia Católica aqui também. Essa aqui é uma Bíblia Católica, ela está meio velhinha, né? Você pode pegar a Bíblia Católica também. Nós vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo 24, que diz as mesmas coisas. Eu não vou ler tudo, mas as principais coisas que eu mencionei aqui no início desse vídeo: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos, porque ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Isso aqui é uma Bíblia católica.
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, né? E vai continuando ali, e muitos se escandalizarão, levantar-se-ão muitos falsos profetas, seduzirão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, se resfriará a caridade, o amor a muitas pessoas, né? Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, em testemunha a todas as nações, ou todas as gentes, então chegará o fim. Então, meus queridos, o que nós estamos vivendo nos dias de hoje são características, são marcas, são sinais da volta de Jesus. Jesus disse ali que todas essas coisas são necessárias que elas aconteçam, mas que não é para nos assustarmos, porque faz parte do plano de Deus, para que todas essas coisas aconteçam. Perceba que ali, no que eu falei ali, que Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, o engano está presente nos nossos dias. Então, como que a gente sabe o que é engano e o que não é engano? Através da palavra de Deus, através do estudo minucioso da palavra de Deus, do que é de Deus e do que não é, do que vem de Deus e do que não é. A Bíblia, Jesus não fala para a gente ler a Bíblia, fala para a gente examinar, para a gente meditar nas Escrituras. Então, somente assim, a partir do momento que a gente estuda algo, né, a gente não é enganado. Um computador, por exemplo, se você estudar sobre computação, sobre informática, sobre qualquer coisa relacionada à mecatrônica, qualquer coisa relacionada à internet, sobre motor, alguma coisa. Se você estudar sobre aquilo, ninguém vai chegar em você e vai te enganar, porque você estudou. Assim funciona com as coisas de Deus também. Se você estudar as Escrituras, não vai chegar qualquer pessoa dizer o que ela quer em cima de um púlpito, né? Num culto, ou numa missa, ou numa praça pública, ou na televisão, ou no YouTube, aonde quer que seja. Se você estudar as Escrituras, você vai saber a verdade. Se você ler, meditar, né? Examinar, a Bíblia fala sobre examinar as Escrituras, meditar, né? Então a gente precisa ter cautela com essas coisas para a gente não ler a Bíblia assim como mais um livro comum, mas meditar nela como a palavra de Deus e ver que o que está acontecendo são profecias ditas por Jesus há mais de 2000 anos atrás. Ah, Fernando, mas teve pessoas que profetizaram também, teve pessoas aí que falaram também sobre os últimos dias, é verdade? Mas a diferença é que todas essas pessoas estão mortas. Jesus não, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Se você for no túmulo de todas essas pessoas que profetizaram sobre os últimos dias, os restos mortais dessas pessoas vão estar lá nos seus túmulos. Mas se você for a Jerusalém, o corpo de Jesus não está lá. Então existe uma grande diferença entre o que Jesus disse e o que as outras pessoas ou profetas, pseudo-profetas disseram. Então eu gravei esse vídeo para deixar aqui para vocês, em virtude dos ataques da Rússia, né, contra a Ucrânia, que é cumprimento das palavras de Deus. Evidentemente que já houve guerras durante toda a história, mas de 1900 para cá as guerras aumentaram. Basta fazer um pequeno estudo aí no Google que você vai descobrir, né? Sem dizer que a gente estudou na escola aí, no ensino fundamental, né, sobre as duas grandes guerras mundiais, né? Então, assim, queridos, que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar atento aos sinais. Nós temos o Covid aí, né? Nós temos a questão agora de Petrópolis lá, que várias pessoas morreram, mais de 200 pessoas morreram, várias pessoas estão desaparecidas, né? Nós temos o ataque aí à Ucrânia, né? A Rússia atacando a Ucrânia. Então, tudo isso faz parte do plano de Deus, né? Significa que a palavra de Deus é a verdade. Tá bom, meus queridos? Meditem nessa palavra, pegue a Bíblia lá, leia em Mateus 24, né? Tanto na Bíblia que os cristãos evangélicos protestantes usam, quanto
na Bíblia católica, que é a palavra de Deus também. Tá ok? Que Deus possa estar te abençoando, Deus possa estar abençoando o seu dia, que o Espírito Santo de Deus possa estar revelando essa palavra no seu coração e ela vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada no nome do Senhor Jesus. Forte abraço, Deus te abençoe e que o Espírito Santo revele a palavra de Deus no seu coração.